Deus chamar Adão e dizer a ele: não coma daquela árvore? Se não era para comer, por que foi que Deus colocou aquela árvore no jardim do Éden e disse: não coma daquela? Por que Deus fez isso? Será que ele é um Deus cruel? Um Deus perverso? Não. Eu vou lhe explicar agora o porquê Deus colocou aquela árvore e disse a Adão que não comesse de tal fruto. Porque você sabe que Satanás, Lúcifer, ele foi criado para adorar a Deus. Todos os anjos foram criados para adorar a Deus. E veja o que aconteceu com o xodó de Deus, Lúcifer. Veja que o seu coração ensoberbeceu-se a tal ponto dele querer ser maior do que Deus. Você sabe que ele foi lançado do céu à terra, e ali acabou a história dele como um anjo querido por Deus. Deus não queria mais fazer alguém para o adorar com algo que ele colocasse dentro. Você tem que me adorar. Você foi feito anjo para me adorar. Deus resolve então criar o homem. E quando Deus ele cria o homem do pó da terra, Deus lhe dá o livre-arbítrio de adorá-lo ou não. Quando Deus ele coloca aquela árvore no jardim do Éden e diz: não coma de tal fruto, o Senhor Deus estava dizendo: está à tua frente o livre-arbítrio. Se você quiser me obedecer, bem; se não, fique à vontade, Adão. Deus falou com ele para fazer aquilo que era bom, porque Deus estava criando alguém para o adorá-lo, não por obrigação, mas sim por amor. Você entendeu hoje por que foi que Deus colocou aquela árvore lá? Então você está aqui hoje, você tem um livre-arbítrio. É por isso que Satanás tem raiva de você. A sentença dele já foi decretada. Mas enquanto vida tivermos, nós estamos aqui, irmãos. Muitas vezes alguns tropeçam aqui, levantam ali, e Satanás enfurecido tenta ceifá-lo. Mas Deus está o protegendo. Por quê? Porque você escolheu a Deus. Você tem o livre-arbítrio de escolher o mundo e suas paixões. Mas você disse: eu não quero comer deste fruto, eu vou obedecer à voz de Deus. E é por isso que você está aqui esta noite, para adorar e bendizer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E foi feita a separação. Mas um belo dia Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vejo a necessidade de estar no meio do meu povo novamente. Constrói uma tenda, faz algumas divisões, e dentro desta tenda eu irei me manifestar para o meu povo novamente. Não era mais o Deus que descia para conversar com Adão. Desta vez tinha algumas restrições. E que restrição era essa? Ele, após construir a tenda, fizeram algumas divisões. O pátio, logo depois do pátio tinha o altar do holocausto. Depois do altar do holocausto tinha uma outra divisão, conhecida como lugar santo. E depois do lugar santo tinha um lugar santíssimo, onde estava contido a arca da aliança, que simbolizava a presença do Todo-Poderoso. Mas o Senhor Deus disse a Moisés: não vou mais conversar com todo mundo, não. Eu vou selecionar um grupo para conversar comigo, para ofertar a mim algumas coisas. E o Senhor da tribo de Levi levantará o irmão de Moisés, juntamente com seus 4 filhos, para serem sumo sacerdote e sacerdotes. Os sacerdotes, eles podiam chegar até o lugar santo, mas no santo dos santos, só quem tinha permissão para adentrar era o sumo sacerdote Arão. Uma vez por ano apenas. Era o lugar mais desejado por todo o povo. No lugar santíssimo era feita expiação pelo pecado de todo Israel. E apenas uma vez por ano era que Arão podia adentrar ali para fazer essa expiação e sentir a glória de Deus de forma tamanha em sua vida. Era tanto poder, tanta glória, que a sua carne não resistia à unção de Deus naquele lugar. Glória a Jesus. Mas o que nós acabamos de ler foi este incenso santo. Que incenso é este? Você ouviu eu falar a respeito do lugar santo?
É no lugar santo que era colocado este incenso puro. O Senhor Deus havia instituído a Moisés o altar do incenso. Deus chama Moisés e diz: faz com que, já tem um perfumista que eu dotei com o espírito de sabedoria, este irá produzir para mim, fabricar o incenso. Este incenso irá ser queimado para mim diante da minha presença 2 vezes no dia, pela manhã e ao entardecer. Este incenso era composto pelas especiarias mais caras e mais distantes de serem encontradas da época, que era o estoraque, a ônica ou onixa e o gálbano. Essas 3 especiarias, elas foram recolhidas para fabricar este incenso. O estoraque é uma árvore, era necessário fazer uma incisão, um furinho nela. E quando era feito aquele furinho, ela começava a liberar uma resina tão pura e perfumada, naturalmente, sem precisar de muito esforço. Qualquer furinho que você fazia nela, ela já começava a soltar essa resina. O gálbano era um outro arbusto, só que esse arbusto era necessário arrancar os seus galhos juntamente com suas folhas e esmigalhar. Quando ele era esmigalhado, triturado, ele liberava o que ele tinha de melhor. E ali era separado a parte. E a ônica? O que é a onixa? É um molúsculo que era encontrado no fundo do oceano, meu pastor. Era necessário mergulhar o mais profundo que o homem pudesse, pois lá estava escondido aquele molúsculo que era recolhido e trazido até Moisés, pois assim seria feito o incenso puro e santo que seria queimado diante da presença de Deus. Crente assim, irmão, já entende tudo. E ali era feito todo aquele processo de mistura. Era temperado, era puro, era santo. E Deus disse assim: Moisés, eu gosto tanto desse negócio que eu quero que seja queimado de manhã e ao final da tarde. Queima todos os dias. Como era queimado? Era retirado as brasas lá do altar do holocausto, colocado no altar do incenso, e ali chegava o sacerdote com o incenso e começava a queimar, começava a queimar, começava a queimar, começava a queimar. E quando aquela fumacinha começava, o fogo começava a pegar no incenso, o incenso começava a soltar aquela fumaça tão perfumosa. Oi, irmã, quem aqui não aprecia um bom perfume? Quem aqui não gosta de sentir uma fragrância tão perfumada? Imagina ele! Mandou buscar a especiaria mais cara, mais difícil de se encontrar e as melhores da época. Ele mandou misturar tudinho e disse: queima diante de mim, Moisés. Agora olha este incenso, eu não divido ele com outro Deus. Só vai ser queimado diante de mim. Aquele que ousar queimar o meu incenso, eu acabo com ele, eu extermino ele, eu extirpo ele do meio do povo. Caiu na loucura de 2 filhos de Arão fazer isso, queimar fogo estranho. E quando eles estavam queimando o fogo estranho, a Bíblia diz que saiu fogo do Senhor e os consumiu na mesma hora, provando assim que Deus não divide o que é seu para ninguém. O que é dele. Ele não divide com Baal, ele não divide com diabo nenhum. É só dele, é só dele, é só dele. Que coisa linda, irmão. O incenso, as manhãzinha, ia lá Arão, queimava, ia lá de tardezinha e queimava. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando. E se você for ler aí, ele está dizendo que isso aqui vai ser para todas as gerações. Todas as gerações. Ainda existe em nosso meio isso. Em Hebreus diz que o Antigo Testamento é sombra do que nós vivemos hoje. Glória! O que eu entendo com isso é que esse altar do incenso continua valendo.
E ainda continua valendo estas especiarias deste incenso. Vivemos em tempos difíceis, é verdade. Tempos, irmãos, que ninguém mais quer orar. Todo mundo quer vitória, todo mundo quer o marido salvo, quer o filho salvo, quer uma porta aberta, quer um carro, quer uma casa, quer um milagre, quer uma cura, mas não quer queimar incenso. Não vai adiantar, irmãos. Daí eu procuro a irmã que gosta de queimar o incenso e vou colar nela, para ela queimar incenso para mim. Ei, você não precisa mais de ninguém para ficar queimando incenso para você. Você precisava lá atrás, bem lá atrás, na época de Moisés, por conta de que não podíamos chegar até Deus para falar com ele. Se eu quisesse pedir algo, se eu quisesse adorá-lo, eu tinha que chegar no sacerdote e dizer: fala para Jesus que eu amo. Fala para Jesus salvar meu marido. Aleluia. Fala para Jesus entrar com providência. Diz para ele que eu quero uma cura. Aleluia. Diz para ele abrir uma porta para mim. Para um sacerdote. Mas, oh, irmão, que coisa linda foi no dia que Jesus estava naquela cruz. Quando ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que na hora que Jesus Cristo, ele suspirou ali naquele Calvário. Se você ler, vai dizer assim: e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E lemos não entendemos o que quer dizer o véu se rasgar de alto a baixo. Ei, querido, sabe o que significa aquele véu se rasgar de alto a baixo? Deus estava dizendo assim: olha, crente, você não precisa mais de sacerdote, você não precisa mais de sumo sacerdote. Eu rasguei o véu da separação. Agora você pode entrar diante da minha presença e queimar incenso. Mas sabe quem queima incenso? É sacerdote. Diga assim: eu sou sacerdote. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ó: e da parte do Senhor Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. Quando ele lavou os nossos pecados com o seu sangue, ele disse assim: a partir de hoje você é sacerdote. E lá em Hebreus ele diz assim, ó: ninguém toma para si essa honra senão Arão, que foi chamado por Deus para ser sumo sacerdote. É uma honra para você ser sacerdote, crente. É uma honra para você ser sacerdote. Mas sacerdote, ele não vive calado, não. Sacerdote não fica sentado quieto, não. Sacerdote, ele foi chamado para servir. Sacerdote foi chamado para queimar incenso. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que queimar incenso, porque vivemos em tempos difíceis, mas o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. O Senhor está procurando pessoas que estejam dispostas a despertar deste sono da oração. Eu quero poder, mas não quero orar. Eu quero receber o batismo do Espírito Santo, mas não quero orar. E se a gente não ora, a gente fica fraco. E se a gente fica fraco, a carne toma conta da gente. Se a carne toma conta, a gente fica distante de Deus. Se a gente fica distante de Deus, daqui a pouquinho a gente está no mundo. Nós temos que manter contato com Ele. Agora, este incenso que é para ser queimado diante de Deus, ele continua tendo as 3 especiarias no estoraque. O verdadeiro incenso, a tua verdadeira oração, ela tem que ser que nem o estoraque. Como assim, irmão? Naturalmente. Não é por obrigação. Não é porque o pastor disse: olha, tal hora eu quero todo mundo aqui, e ele vem por temer o pastor, não. Não é por ele ter medo das afrontas de Satanás que ele vai dobrar os joelhos para queimar incenso. Não. Ele é naturalmente. O estoraque era feito uma incisãozinha e começava a liberar o que ele tinha de melhor. Assim é a verdadeira oração. Ela tem que ser espontânea. Você tem que orar não por medo, e sim por prazer.
fazer. Você tem que orar para você estar perto dele, ser amigo dele. Crente, irmãos, tem que ser amigo de Jesus. E aí abre a boca e canta, achei um bom amigo. Quão bondoso amigo é Cristo. Enquanto na verdade é só da boca para fora, porque amigo de Jesus não é. Porque amigo se comunica, se não todo dia. Você tem um amigo mais chegado, você tem uma amiga. Você fala com ela todo dia, não fala? Fala. Se não fala todo dia, pelo menos um dia sim, um dia não. E como é que eu abro a minha boca e digo que eu sou amigo de Cristo, se nem com ele eu quero falar? Amigo, ele conversa, irmãos. Não só busca Jesus na hora da dor, ele busca Jesus na hora da alegria. Ele é espontâneo, ele adora. Ele acorda e diz bom dia, Senhor. Ele sai e diz: o Senhor quer que eu vá pela direita ou quer que eu vá pela esquerda? Ela chega na frente do espelho e diz: tá boa essa roupa? Ele responde. Ele dele diz boa noite, Senhor. Ele diz boa noite. O Senhor está procurando crentes espontâneos esta noite, que queiram orar a Ele, queimar incenso naturalmente, sem obrigação. E quando nós somos espontâneos, tudo acontece. Deus está procurando amigos esta noite. Jesus escolheu 12 discípulos. 3 deles eram mais achegados. Quem eram? Mas tinha um que era íntimo de Jesus. Quem era? João. Jesus está procurando amigos íntimos. Não foi só no passado, não, ainda é hoje. Amigo, a gente conversa com ele. Tudo. Nos mínimos detalhes. Estamos precisando viver experiências com Deus. É por isso que muitos estão frios. Muitos negam a Jesus por um prato de comida. Ah, o Senhor nos salvou meu marido, tanto tempo que eu espero. Eu vou sair da igreja. Tanto tempo que eu estou procurando a porta de emprego e nada. O Senhor está procurando adoradores. Muitas pessoas procuram a Ele, mas Ele só procura uma classe de pessoas, que são os adoradores. E o Senhor me trouxe aqui esta noite. Eu disse: Senhor, que palavra eu vou levar para o teu povo? E o Senhor disse: eu quero crentes que orem. Quer ver milagre? Ora. Curar? Ora. Quer ver Deus salvar? Ora. Naturalmente. Hoje, a partir de hoje, você vai sair daqui dizendo assim: eu estou com vontade de ser crente. Eu quero orar, eu quero buscar naturalmente. Tem que ser naturalmente, tem que ser de um coração quebrantado. Eu aprendo com o Galvão. O Galvão, para dar o seu melhor, ele tinha que ser esmiuçado, pisado. E aí, quando ele era triturado, ele liberava o que ele tinha de melhor, um coração contrito. Não é aquele crente cheio de protocolo. Ora 1, 2, 3, 10 horas por dia e Deus nem perto dele chega. O fariseu, ele subia no monte, todo se achando tal, e fazia aquelas orações longas e Jesus tão distante dele. E aquele outro homem sobe todo coitado e diz assim: eu sou um pecador. Eu sou um coitado. Eu erro tanto, eu peco tanto. E aí Deus olhou para ele e fez esse incenso aí. Eu estou ouvindo. Este incenso eu estou sentindo. É de coração sincero a Deus. Deus conhece cada crente que está aqui, cada coração e cada oração a Ele. Não são pessoas soberbas. Deus rejeita os soberbos. São pessoas humildes.
Davi, quando contestado acerca do seu pecado, em vez de ele mandar matar Natã porque ele era rei, ele caiu de joelhos e disse que havia pecado sim, mas que Deus não retirasse dele o seu espírito.